Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco ainda sobre o cálculo 3 de curvas espaciais. Bom, então o que são curvas espaciais, né? Então, as curvas espaciais são funções vetoriais que vão definir curvas ou superfícies no espaço. Então, exemplos: o DNA. Lembra do DNA, que é aquela curvinha? Então, o DNA, ele pode ser definido através de uma função vetorial, curvas, porque são exatamente curvas mesmo. Bom, então vamos pensar mais além, para quem já está um pouco mais avançado nos estudos aí. Vamos utilizar o computador para traçar uma curva com a equação vetorial. Então, eu tenho uma equação, na verdade, eu tenho uma função vetorial, R de t, e essa função tem equações paramétricas. X igual a t, x igual a t ao quadrado, x e z igual a t ao cubo. Bom, é muito difícil traçar isso à mão, né, manualmente, então nós vamos traçar utilizando o GeoGebra. E aí eu vou ensinar para vocês uns comandos, porque lá existe uma linguagem própria de programação dessas curvas de funções vetoriais. Então vamos para lá. Bom, então assim que a gente abre o GeoGebra, né, ele vai estar num plano cartesiano, então a gente vai clicar para a janela 3D. Então, quando eu clico aqui já na minha janela 3D, eu já tenho o plano. Posso até tirar essa calculadora 3D aqui, porque eu vou precisar mais dos comandos e do plano cartesiano tridimensional. Bom, então aqui eu vou colocar os comandos aqui. Quando eu coloco curva, ele já aparece aí algumas curvas. Percebam que tem curva, expressão, expressão, variável, valor inicial, valor final. Então, quer dizer que é uma curva bidimensional, né, em 2D, porque eu só tenho duas expressões. Agora, a de baixo que eu tenho é curva, expressão, 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 variável, valor inicial e valor final. Então, é essa curva que eu vou querer, porque eu tenho três equações paramétricas. Bom, então a curva que eu vou traçar agora, conforme a gente viu lá no slide, é uma curva de três equações paramétricas. Então, a primeira é t, a segunda é t ao quadrado, a terceira é t ao cubo, a variável que eu estou trabalhando é t e o valor inicial e o valor final você determina. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma de negativo e positivo para a gente entender melhor esse comportamento dessa curva no espaço. Então, ela vai de menos 2 até 2. Bom, quando eu termino já de traçar, ela automaticamente, eu posso apertar o Enter, ela vai definir as equações paramétricas, conforme eu já disse, x, y, z, e o intervalo dessa curva. Bom, então pela janela tridimensional a gente tem essa curva. Percebam que eu posso movimentar aqui e ter vários ângulos de visualização. Então é muito difícil fazer isso pelos livros, né, pelos livros didáticos, porque quando você olha uma figura impressa no livro, você não consegue entender de fato como essa curva tem esse comportamento. Por exemplo, quando você coloca ela assim, ó, você parece ser uma curva que a gente já está acostumado às funções trigonométricas. E não é, né? Ela não é assim. Então, você tem várias formas de observar essa curva no espaço utilizando o GeoGebra. Percebam que ela é um pouco espiralada, né? Essa curva tem um nome especial, ela é chamada de curva retorcida. Tá? Bom, é isso, pessoal. O GeoGebra ele tem várias possibilidades, mas para que a gente possa fazer um bom trabalho com ele, a gente precisa treinar, se habituar a ele. Então, eu peço que vocês façam os exemplos, façam esse exemplo de novo lá no GeoGebra, porque a gente pode fazer várias curvas aí interessantes e de várias utilidades para outras áreas do conhecimento também. Um abraço e até mais.